Olá, está no ar mais um episódio incrível para você. Meu nome é Sônia Nogueira e hoje nós vamos conversar com o Dr. Roberto Pires. Ele é especialista em cirurgia e periodontia. Tudo bem com você? Tudo bem, Sônia. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite de estar aqui batendo um papo com você. Eu que agradeço. Vamos lá. Doutor, como tudo começou na sua vida? Você já começou nesse segmento, sabendo realmente que está nesse segmento específico ou teve outras experiências até chegar nesse? Bom, como tudo começou, eu acho que, para resumir a história, eu sempre gostei de biologia. Eu sempre fui da área biológica, desde pequenininho na escola, minha área era biologia e não era matemática, isso eu já sempre soube. E aí, na medida que o tempo foi passando, eu sempre caminhei para essa área e resolvi prestar vestibular para odontologia. Não tive dúvidas assim, embora não tivesse nenhum parente, nenhum vínculo próximo com alguém da área, mas eu prestei só para odontologia, vários vestibulares e consegui entrar e fiz o curso de odontologia já há muito tempo atrás. Eu tenho 25 anos de formado já, mais de 25 anos e tô aí na área faz tempo. Mas de biologia para essa especialização, o que houve dessa mudança assim? Ah, sim, claro. Na especialização é outra área. Eu acho que eu comecei na área de biológicas, prestei odonto, que é uma área de biológicas, né? E daí, no decorrer da universidade, né, que eu cursei a Unicamp, e eu posso dizer que eu tive um professor que eu acho que me influenciou muito nessa área específica. Era um professor que era muito bom didaticamente, um professor que tinha uma facilidade para ensinar muito grande, e eu creio que ele foi uma inspiração nessa área e me fez tomar o rumo de periodontia e cirurgia. E a partir daí, quando eu me graduei, que foi em 92 que eu me formei, eu já quase que imediatamente eu comecei a atuar nessa área, sempre fazendo muitos cursos, mas sempre mais focado na área de cirurgia e periodontia. Eu trabalho com clínica geral, mas o meu foco mesmo é esse. E é uma área muito específica, né? Depois que você descobriu a sua aptidão para esse segmento, como você começou a direcionar a sua vida para realmente se aperfeiçoar cada vez mais, né, nesse nicho que você encontrou? Bom, eu acho que, como em qualquer área, os estudos nunca param, né? Então eu, logo que me formei, como eu acabei de dizer, eu já comecei a fazer uma pós, né, uma especialização, e já fiquei 2 anos estudando cirurgia bucomaxilofacial. Aí gostei da área, gostava da área cirúrgica e tudo. Quando terminei essa especialização, eu comecei a fazer outra especialização em Araraquara, até longe daqui, ia para lá todo final de semana, em periodontia. E aí descobri que minha área mesmo era periodontia. Eu gosto muito dessa área, é uma área que a gente considera na odontologia como uma área fundamental, assim, não é porque é a minha área, mas é a área básica, né? Tudo na odontologia, tudo num tratamento odontológico começa pela periodontia. Logo em seguida disso, fui contratado pela universidade, fiquei 16 anos como professor e saí há pouco tempo atrás por horário, estava difícil, a rotina mudou um pouco, a vida mudou um pouco, mas gosto muito da carreira docente também, trabalhei 16 anos na universidade. Periodontia, né, lógico, né, quem me acompanha e vai passar a acompanhar, teve um período da minha vida que eu descobri a respeito sobre periodontia. Lógico, eu sou suspeita para falar, até mesmo porque o Dr. Roberto Pires foi um achado, uma bênção que apareceu na minha vida, porque eu tive um caso muito grave de periodontia. E eu gostaria de aproveitar esse momento para você explicar um pouco o que é exatamente a periodontia. Por quê? Lógico, tem os fatores, né, que falam da higienização, da gengiva que sangra.
E tem o meu caso, que eu falo que é um caso, eu acho muito, que até hoje eu não compreendo na minha mente especificamente. Por quê? Porque meu osso simplesmente sumiu, né? E hoje eu faço esse tratamento, de certa forma, rigoroso, né? De certa forma, para minha idade. Tenho consciência, né, que para quem realmente às vezes não passa, fica a vida inteira às vezes sem ir no dentista, não tem tanta perda óssea igual eu tive, mas como compreender e explicar isso para quem está nos acompanhando e vai passar a nos acompanhar, exatamente o que é a periodontia, alguns dos sintomas que a pessoa pode realmente identificar, porque até então, quando eu comecei a ter alguma reação, meu dente começou a se separar e eu nunca imaginei poderia ser a periodontia, né? Então, como a gente pode explicar isso e passar esse tipo de conhecimento para as pessoas em relação dessa forma específica? Bom, vamos lá. Você tocou num ponto muito interessante e muito importante, que é quais seriam os sintomas, né? Então vamos tentar falar de uma maneira meio simplificada aqui, para o paciente, para vocês que estão nos assistindo aí poderem entender de uma maneira mais simples. Basicamente, periodontia é o tratamento dos tecidos que suportam o dente, não é o dente em si, né? A gente chama de periodonto o que está ao redor do dente, que seria o osso e a gengiva, basicamente. E o que acontece com esse osso e com essa gengiva? Você pode, porventura, sofrer um processo de inflamação dessas áreas. Aí entra o que todo mundo já ouviu falar, que é a gengivite, que faz propaganda na televisão toda hora, na TV você vê falando, previna a gengivite, propagandas de dentifrício, de creme dental falando previna a gengivite, mas pouca gente sabe que a gengivite pode evoluir para uma doença mais grave que é chamada de periodontite, né? E basicamente a diferença é que gengivite só afeta a sua gengiva. Quando você tem um quadro de periodontite, você já tem perda de osso. E aí vem um ponto interessante que você citou, que assim, tal como os médicos às vezes falam da pressão alta, que pressão alta é meio ingrato, às vezes pressão alta não dá sintoma. O paciente só vai ter sintoma quando já está num estágio meio avançado. A periodontite, muitas vezes, o paciente não vê sintomas também. Ela começa de uma maneira meio lenta e progressiva e a gente não vê sintomas dessas perdas ósseas, dessa inflamação mais profunda. O paciente só vai ter sintoma, como você citou, uma separação pequena dos dentes, uma movimentação pequena dos dentes, né? Uma abertura de um espaçozinho, uma pequena mobilidade no dente, quando a doença infelizmente já está avançada. Então, o mais importante, a minha dica principal é previna-se, né? Consulte um clínico geral que faça um bom exame de gengiva ou um periodontista para examinar sua gengiva para você pegar e detectar isso da maneira mais precoce possível. Lógico, né? Tem a prevenção, que seria um acompanhamento, procurar ter a rotina, Exato, né? De procurar um profissional para verificar. Eu lembro que na época que eu descobri que eu tive essa perda óssea muito grave, de certa forma agressiva, a minha preocupação era, meu Deus, quem exatamente vai cuidar dos meus dentes? Por quê? Porque por ser muito complexo, a gente sabe que não pode confiar nas mãos de qualquer pessoa, até mesmo porque eu já ouvi falar que se a pessoa não souber tratar, pode piorar e agredir ainda mais e estimular a perda óssea, no caso, né? E seria exatamente isso mesmo? Eu creio que, assim, uma vez diagnosticado um caso de periodontite mesmo, de perda óssea, que o paciente está tendo a perda óssea, ele vai, dependendo do caso, necessitar de um cuidado de um especialista. Tá? Se a doença tiver um estágio muito inicial, muito precoce, muitas vezes um clínico geral, um dentista generalista pode tratar essa doença. Mas se tiver num estágio mais avançado, a indicação principal é consultar um especialista em periodontia. E muitos fatores, até quando a gente já conversou, enfim, eu também fico na minha cabeça e pesquiso e procuro, enfim. Eu percebi, lógico, né, você mesmo pode complementar isso, né, existem os casos de higienização que pode causar também, né.
perda óssea. Só que eu percebi, por exemplo, no meu caso específico, que não é isso exatamente. Toda vez que eu passo algum momento de estresse, isso acaba afetando e eu sinto, na verdade, de certa forma, latejar até meus dentes. E como você pode explicar exatamente isso que acontece, ou que pode acontecer não só comigo, mas pode acontecer com várias pessoas e elas nem sabem? Sim. Basicamente, a gente tem no nosso organismo, não só na boca, como no nosso organismo tudo, um equilíbrio, né, entre o nosso sistema imune, de um lado, a gente pode colocar isso numa balança, né, o sistema imune, a nossa defesa, e uma agressão, né, bacteriana, uma agressão, qualquer injúria ao organismo. Isso na boca, normalmente, você tem um processo de equilíbrio, tá? Porque nós temos bactérias na boca, você se alimenta, você acumula a placa bacteriana, mas normalmente você faz uma higiene e isso aí você mantém o que a gente chama de estado de equilíbrio. Então você não tem o desenvolvimento de uma inflamação. Qualquer coisa que afete esse equilíbrio dessa balança, dessa gangorra, pode desencadear a inflamação. E aí, para explicar de uma maneira bem simples, a gente tem vários fatores que podem alterar essa balança, tá? Então, por exemplo, tem muitos casos, né, que a gente tem uma agressão, né, nessa balança, uma agressão bacteriana mais forte. Então, aquele paciente que não cuida, né, que relaxou um pouco, que não toma cuidado devido com a higiene, com a escovação, com o fio dental, ele vai ter um acúmulo de placa bacteriana, vai ter um acúmulo de bactéria, isso aí vai gerar uma inflamação. Essa inflamação cresceu desse lado da balança e superou a resposta do organismo. Aí ele começa a ter gengivite, começa a ter periodontite, perda óssea, porque ele tem uma inflamação que está muito alta. Agora a gente pode pensar do lado oposto, a gente pode pensar num paciente que ele higieniza muito bem, tá? Que ele cuida bem da sua boca, ele passa fio dental, ele tem uma higienização boa, mas que às vezes o sistema imune dele não está legal, né? Ele está com uma baixa no sistema imune. E aí entra diversos fatores, como você citou agora. Se o paciente está estressado demais, a gente sabe que o estresse afeta nosso sistema imune. Então, se o estresse abaixou a sua resposta de defesa, né? Seu sistema imune está debilitado, mesmo ainda que você não tenha uma bactéria em grande número na boca, se você higieniza bem, você tem da mesma maneira o desequilíbrio da balança. Do outro lado agora, antes você teve um paciente que não higienizava bem, né? Agora você tem o paciente que higieniza bem, mas que está com o sistema imune debilitado. A balança pende do mesmo jeito e você vai ter a mesma resposta, que é a inflamação, né? Então você vai ter essa inflamação na sua gengiva por outro fator. E hoje a gente classifica, né, segundo a mais atual classificação da Academia Americana de Periodontia, a gente tem vários tipos de periodontites. Que antigamente a gente só falava na periodontite do paciente que não higieniza, né? Hoje a gente tem vários tipos de periodontites, né? De doenças periodontais que podem causar perda óssea. Então, por exemplo, se você tem uma periodontite que pode até ser considerada uma periodontite hormonal, uma periodontite associada a um fator sistêmico, uma periodontite associada a medicamentos, né? Então você tem uma gama muito extensa de fatores. Então não necessariamente ela acomete só aquele paciente que higienizou mal. Pode ter um paciente que cuida bem, mas que por uma predisposição ou algum outro fator ele também venha desenvolver um quadro de perda de osso. E no caso que as pessoas às vezes vê que o dente está mole, e aí às vezes vai no dentista e o dentista quer arrancar. E nem dá oportunidade de repente para aprofundar um pouco mais, para poder salvar esse dente, né? Isso seria a periodontia também, uma forma de periodontia que pode ser tratada e realmente resgatar esse dente, em vez de tomar essa decisão logo de cara de arrancar? Próximo episódio. E agora? Qual será a resposta dessa experiência? Se inscreva no nosso canal e aperte o sino ao lado e seja o primeiro a receber a notificação para assistir. Espero você!